Bem-vindos, estamos aqui mais uma vez para tratar sobre saúde, falar sobre saúde. Nós não vamos tratar porque nós não somos médicos. Na verdade, o advogado, ele cuida do bem da vida. E ao cuidar do bem da vida, a saúde também está inerente às atividades técnicas desenvolvidas na sua proteção. Eu sou Roberto Cajado, integro o Cajado de Menezes Advogados e hoje nós vamos estar aqui conversando com o Dr. Ramon, que integra a nossa banca e é especializado na área de Direito em Saúde. Dr. Ramon, muito bom tê-lo aqui conosco, é um prazer recebê-lo. Sei das suas qualidades técnicas, né? Principalmente na área envolvendo o direito de saúde. E gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre o seguinte: o contrato de saúde faz lei entre as partes? Primeiramente, muito obrigado, doutor Roberto. É muito importante falar sobre esse tema de direito de saúde, porque é um tema que está no dia a dia do consumidor. Exato. E todos os consumidores que se utilizam desse serviço merecem a devida proteção. E é um tema, além de tudo, sensível, que volta e meia bate às portas do judiciário. Falar de plano de saúde é também falar de uma necessidade básica de todo e qualquer consumidor, que é a preservação da sua vida e da sua integridade física. E os contratos de planos de saúde, nós temos uma regulamentação legal que rege esses contratos específicos, é uma legislação de 1998. 1998 é uma legislação que ela é posterior ao Código de Defesa do Consumidor. Nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, basicamente, esse contrato de planos de saúde é um contrato que, de fato, como o Dr. Roberto falou, resguarda a vida, resguarda a saúde, a integridade física do consumidor. Uma pergunta interessante: se o contrato faz leis entre as partes. Ele faz lei entre as partes, mas eu tenho uma relação tanto quanto desequilibrada entre o consumidor, o beneficiário do plano de saúde, e as operadoras de planos de saúde, que são verdadeiros conglomerados econômicos que exploram um mercado extremamente rentável, mas que ao mesmo tempo, além de tudo rentável, não chega para todos os consumidores, porque ainda temos um serviço de saúde público que ainda atinge grande parte da população, mas infelizmente o serviço de saúde ele ainda deixa um pouco a desejar, e as pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor acabam aderindo a esses contratos de plano de saúde. Doutor Ramon, a adesão ao plano de saúde, nós temos conversado e durante a nossa caminhada aqui, ouvimos, inclusive, o doutor Silvio Marques, da necessidade que o sistema de saúde implantado no país, ele tem dos planos de saúde. Ou seja, sem plano de saúde, não existe saúde. Exato. Nós, apesar do princípio romano de pactus sunt servanda, de que o contrato faz leis entre as partes, a gente tem visto a interferência do judiciário a cada dia mais efetiva em cima desse contrato. Talvez até para trazer o equilíbrio entre o economicamente menos favorecido e o poder econômico mais favorecido, onde estariam os planos de saúde. Então, quando eu questiono, faz leis entre as partes, mas tem limitações, pode haver interferência do judiciário, porque essa interferência tem se dado a cada dia, tem sido mais presente nas relações do nosso judiciário como um todo. Perfeitamente. De fato, o judiciário ele tem intervido sim nessas relações contratuais entre operadoras de plano de saúde e os seus respectivos beneficiários e dependentes. Por que essa interferência do Poder Judiciário?
nós temos uma relação totalmente desigual entre as operadoras e os beneficiários. Então, para que o contrato ele seja efetivamente cumprido, para que o serviço de saúde seja efetivamente prestado, mas por outro lado, o consumidor ele não pode ser colocado em situações extremamente exageradas. Quais seriam essas situações extremamente exageradas para o consumidor? Por exemplo, a negativa de tratamentos de plano de saúde, a limitação do tempo de internação, as questões relacionadas ao próprio reembolso de pagamentos que o consumidor faz em situações de emergência, de urgência, na qual o consumidor às vezes não tem a resposta pronta e imediata do plano de saúde. Então, como o doutor bem disse, o contrato faz lei entre as partes, sim, mas eu tenho uma relação contratual desequilibrada. Se é uma relação contratual desequilibrada, eu vou para a legislação que é mais protetiva ao consumidor do plano de saúde, que é justamente tentar esse equilíbrio contratual entre a prestação de serviço e aquilo que o consumidor vai pagar às operadoras de plano de saúde. Então, nessas questões em que o consumidor fica numa situação exageradamente financeiramente desconfortável, ele acaba assim buscando desfavorável, acaba assim buscando o poder judiciário para que aquele serviço lhe seja efetivamente prestado. Porque o contrato é uma via de mão dupla. Se o consumidor, de fato, ele está honrando suas obrigações contratuais, fazendo o pagamento das mensalidades mês a mês, sem qualquer interferência na equidade do contrato, sem qualquer possibilidade de inadimplência, logicamente que ele tem que haver aquele serviço de volta. E às vezes, infelizmente, o consumidor, o beneficiário, acaba não tendo esse serviço prestado. Como eu falei, a negativa de tratamento, às vezes uma medicação que o plano entende que não seria possível fornecer porque não está previsto no rol de tratamento. Então são uma série de situações em que, apesar do contrato ser cumprido nos termos que foi contratado, mas eu tenho uma relação contratual desequilibrada e por isso o judiciário interfere. Eu poderia dizer que nós estamos diante de um contrato de adesão, correto? Perfeitamente. Muito bem. Mas nós tivemos aqui, ao longo dos anos, se você pegar a evolução do próprio Código do Consumidor, de 90 para cá, depois você vem para a lei que regula o próprio plano de saúde no nosso país. E recentemente nós tivemos, no ano passado, decisões que interferiram na forma de atuação ou na regulamentação da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Estou falando especificamente do RO que ela traz, que a ANS traz. O RO inicialmente era caracterizado como definitivo, como limitador, depois ele veio o entendimento que ele é exemplificativo. Existe conflito. Nesse conflito, o RO, o que é que nós tivemos no ano passado definido com relação a plano de saúde? Até onde vai o meu direito no tratamento da minha saúde? A limitação prevista em contrato, a limitação de um contrato que eu estabeleci anteriormente e que tinha limitações de tratamento, ela prevalece hoje ou eu tenho amplitude na solicitação do plano de saúde? Como o Dr. Roberto, colega, falou, essa questão sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo sempre bateu as portas do judiciário. De fato, nós tivemos decisões no final do ano passado do Superior Tribunal de Justiça entendendo que o rol de cobertura ele seria meramente exemplificativo. O Congresso Nacional, aproveitando que o tema gerou um debate na sociedade, veio uma lei federal e estabeleceu que, de fato, o rol é meramente exemplificativo. Ou seja, o contrato ele não pode ser engessado para aquele determinado tipo de procedimento. Ou seja, se o consumidor precisa de um tratamento e o tratamento não está naquele rol, antigamente ele poderia ter a recusa do plano de saúde e, logicamente, com essa recusa, ele batia as portas do judiciário.
E o judiciário, numa visão mais protetiva do direito do consumidor, acabava deferindo esse tratamento, porque a vida, ela é muito mais importante, a proteção da vida, do que o cumprimento de meras cláusulas contratuais. Então, havia essa balança, esse ponderamento. Manter o contrato, observar estritamente o contrato ou preservar a vida. Então, o judiciário, primeiro o judiciário entendeu que esse rol era meramente exemplificativo, depois o Congresso Nacional veio e entendeu que esse rol é meramente exemplificativo. Isso tem um efeito positivo para o consumidor, mas por outro lado também pode ter um efeito negativo, porque logicamente vai demandar dos planos de saúde maiores recursos e logicamente que isso vai interferir na mensalidade do plano e os planos efetivamente vão aumentar o percentual do valor para custear esses serviços adicionais e tratamentos que, no entender dos planos das operadoras, não eram efetivamente cobertos. Como eu trato esse rol exemplificativo, inclusive, como é uma decisão mais favorável ao consumidor e as normas de proteção e defesa do consumidor são normas de ordem pública, ele vai retroagir, mesmo que meu contrato anterior ele não previa aquela cobertura mínima, agora com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e do Congresso Nacional, o plano não vai poder recusar aquele tratamento que o consumidor, o beneficiário, efetivamente necessita. Muito bom. Isso, inclusive, dá uma liberdade de interferência do próprio judiciário nas relações de consumo entre o indivíduo ou até mesmo a sociedade, estou falando já de um plano coletivo, e a própria instituição plano de saúde. Aproveitando que nós estamos falando de contrato e que isso poderia gerar majoração no plano, eu gostaria que o senhor nos explicasse o seguinte. Primeiro, quando é que eu posso reajustar meu plano de saúde? Subentenda-se, quando é que o plano de saúde reajusta o meu contrato? Quais são os dois critérios, ou se existe mais critérios? E segundo, se existe alguma limitação ou não para esses reajustes? Perfeitamente. Desculpe, eu estou falando de contrato vigente. O contrato novo, se ele inicia com um preço mais elevado do que eu celebrei ontem, não estou me referindo a isso, porque isso é uma possibilidade real, essa existe. Eu estou me referindo a contratos existentes, tá certo? Hoje, que sofrem reajustes anuais, né? Então, esses contratos, além dos reajustes anuais, quais são os tipos de reajuste que a gente tem para esses contratos de saúde? A pergunta do doutor é muito interessante porque é justamente um dos pontos que acabam desaguando no Poder Judiciário. Geralmente os contratos de planos de saúde, o principal vetor para reajustar a mensalidade é o implemento da idade. Logicamente que uma pessoa jovem, de 20 a 30 anos, vai ter um percentual de reajuste diferente de uma pessoa um pouco mais idosa, de 59 a 60 anos. Logicamente, quando a pessoa vai envelhecendo, vai utilizando mais de serviço de saúde. Isso é natural, o processo, não seremos jovens a vida toda. Então, é na velhice que a gente precisa, que o consumidor, de modo geral, que o beneficiário, ele precisa mais do plano de saúde. Esse é o principal critério de reajuste, o critério etário. Agora, esse critério etário, ele não pode ser utilizado de forma discriminatória. Ou seja, apenas pelo fato do beneficiário ser uma pessoa idosa, que em tese necessitar do serviço de plano de saúde, eu não posso deixar a livre estipulação contratual, principalmente se eu coloco aquele consumidor em uma vantagem exagerada. Uma desvantagem. Uma desvantagem exagerada. A ANS é a autarquia federal que regula os contratos de plano de saúde. Ela estabelece um percentual de reajuste anual. Esse ano, 2024, os planos de saúde estão autorizados
a reajustar até 6,91%. Se você observar nos últimos anos, está havendo um decréscimo. Mas isso não significa que na realidade do beneficiário está havendo esse decréscimo. Pelo contrário, nós atravessamos um período de pandemia. Anterior à pandemia, nós tivemos uma crise econômica que afetou diversos setores da economia, e os planos de saúde não foi um setor que ficou alheio a isso. E esses reajustes acabam sendo feitos de forma desproporcional. A maioria dos casos que chegam ao judiciário é de pessoas de idade um pouco mais avançada, que, ao receber o reajuste da mensalidade do seu plano de saúde, observam um reajuste desproporcional. E muitas vezes o plano de saúde ele utiliza 2 reajustes em um único ano. O reajuste etário, que é aquele previsto contratualmente, e o reajuste autorizado pela ANS de 6,91. Então, quando acaba somando esses 2 reajustes em um único período, acaba elevando de maneira desproporcional aquela mensalidade. Isso, logicamente, que vai interferir no orçamento familiar daquele beneficiário. Eu peço licença aqui. Nós temos, na verdade, 2 reajustes, pelo que nós estamos entendendo aqui. Eu tenho um reajuste anual, que ele vai estar baseado numa espiral inflacionária que o país vive, e tem aquele reajuste etário, que é o reajuste pela idade, né? Exatamente. A proporção que você atinge determinada idade, você tem um plus de reajuste ali. Então, isso é permitido. Se é permitido, eu teria um limitador constitucional, iria até no máximo 12%, ou a ANS trata desse tema de forma específica? Esse reajuste, ele é um reajuste, só que ele é vigiado pela ANS. Então eu posso ter os 2. Eu posso ter os 2 reajustes, desde que esses reajustes não coloquem o consumidor em uma desvantagem exagerada. O que seria uma desvantagem exagerada? Por exemplo, o consumidor pagava R$1.000 no seu plano de saúde. No mês seguinte, eu tenho um reajuste e eu passo a pagar R$1.800. Eu somando os 2 reajustes do critério da faixa etária, mas o reajuste anual, observe que eu estou sendo colocado numa situação extremamente desvantajosa. Eu passo a ter um reajuste de 80%. É justo para o consumidor, no momento que ele mais precisa do plano de saúde, que é quando ele está necessitando daquele serviço. Às vezes o público idoso, que é aquele que mais utiliza os planos, ser obrigado a pagar, não é justo para o consumidor. Numa conversa com Deus, eu disse, como o meu plano de saúde está aumentando, né? Minha mulher, eu dizia, na hora que eu mais preciso do plano, ele aumenta, que é justamente quando eu estou chegando à idade. 62 anos você já é idoso. E aí eu dizia assim, questionando Deus, né? Eu deveria ter mais saúde agora como idoso do que como jovem. E lendo e estudando um pouco a palavra, eu entendi que se eu não tivesse a saúde jovem, eu não conseguiria fazer o que eu fiz. Consequentemente, o idoso ele vem nessa regressividade, chegando à sua infância. A gente vai fazendo um movimento parecido com a rotação da Terra. Você vem, evolui, e depois você vem fazendo um movimento inverso. E eu dizia assim, tem que ter uma intervenção, alguém tem que intervir. E pelo que a gente está ouvindo aqui, pelo que a gente está tentando passar para o nosso público, é que você é idoso. A ANS tem direito a estipular, porque é uma autarquia federal, o reajuste. O plano de saúde pode reajustar pelo índice aplicado ou determinado pela ANS e pela faixa etária. O que não pode é você me colocar numa situação economicamente desfavorável. E aí a interferência do judiciário ela se torna obrigatória. Correto? Correto, perfeitamente. Como eu disse, direito e saúde são áreas extremamente sensíveis e elas acabam tendo um ponto de contato. E
esse ponto de contato que a gente está tratando justamente aqui é sobre esses contratos privados de planos de saúde. Contratos privados de plano de saúde. Serviço prestado pela saúde suplementar. De fato, com o envelhecimento, é um processo natural, a gente vai precisar de mais cuidado. A mesma coisa é uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida precisa do cuidado. No final da vida, a mesma coisa. O idoso ele precisa do cuidado, ele precisa de uma atenção especial. E essa atenção especial seria através de um cuidado médico muito mais efetivo, para que seja proporcionado no final da vida uma vida digna, Qualidade. uma qualidade de vida. Então, saúde também é pensado nessa perspectiva, qualidade de vida. A gente trabalha, no decorrer do tempo é natural, perde-se a força de trabalho, o corpo envelhece, a mesma disposição não acontece com a velhice, mas eu tenho que ter o cuidado especial com a pessoa que realmente precisa do plano de saúde, que são as pessoas idosas. Isso é uma estratégia dos planos de saúde, porque se o consumidor idoso, beneficiário, ele vai mais vezes ao médico, logicamente que a mensalidade vai ser um pouco maior, porque vou demandar mais recursos para a contratação, para o pagamento desse serviço médico. Mas, repito, essa contrapartida financeira cobrada do beneficiário do plano de saúde, não posso utilizá-la para privar de sua renda, porque o beneficiário do plano de saúde idoso, ele não paga só o plano, ele paga medicamentos, remédios, que às vezes remédios também não são baratos, são caros. E é preciso que os planos de saúde observem que o consumidor ele tem que ser colocado e respeitado nos seus direitos. Uma forma de respeitar o direito desse consumidor idoso é que o plano não trate de forma discriminatória, não cobre mensalidades em valores abusivos, extorsivos. Mas essa é a realidade, não é observada. A prova disso são inúmeras ações que chegam ao judiciário sempre com a mesma tecla, a mesma discussão. Reajustes abusivos de plano de saúde. Mas ainda bem que o judiciário está atento a isso e tem coibido. Está atento porque, apesar do plano de saúde ser uma atividade econômica, ela é uma atividade econômica regulada pela ANS. Eu não tenho autonomia e liberdade total para definir aquilo que eu quero. Ainda mais um país que vivemos, é um país, infelizmente, subdesenvolvido. Ou seja, a geração de lucro ela é limitada. É limitado, perfeitamente. Nós temos contratos individuais e contratos coletivos. Aliás, nos dias atuais, os planos de saúde, eles optam sempre em que a empresa façam os planos, né? E que nós, relegando cada dia menos a participação do contrato individual no plano de saúde. As regras do contrato individual, elas se aplicam ao contrato coletivo, nós temos diferença. A empresa que está sofrendo algum reajuste dentro de uma classificação, dentro do que foi atribuído pela ANS, ou dentro de uma classificação etária, por idade, daqueles empregados que são dependentes daquele plano, ela também recorre ao judiciário, ela pode recorrer. Existe uma equivalência ou nós temos diferença? Bem, o contrato coletivo de planos de saúde, ele também está submetido às regulamentações da ANS. Mas algumas regras são próprias desses contratos. Mas também é possível identificar tipos de contratos coletivos. Por exemplo, eu posso ter um contrato coletivo de plano de saúde de uma empresa com 1.200 funcionários. Eu posso ter uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, onde eu só tenho 2 sócios e os beneficiários, os dependentes, são os genitores desses sócios. Essa empresa de pequeno porte, essa microempresa,
segundo o entendimento do judiciário, eu vou ter regras mais favoráveis e às vezes utilizado por analogia o regramento dos planos individuais. Sim. Porque eu tenho uma relação desequilibrada. Nessa espécie de contrato coletivo formalizado por uma microempresa de pequeno porte, eu tenho regras mais favoráveis e eu aplico o regramento da ANS, inclusive em relação ao próprio reajuste da mensalidade. Por outro lado, se eu tenho uma empresa grande, uma multinacional, em que eu ofereço um plano de saúde coletivo vinculado ao contrato de trabalho, a forma de reajuste é diferente. Há um termo técnico que eles utilizam, aumento da sinistralidade. Essa é o parâmetro para reajustar o valor da E mensalidade. dizem que quanto mais tempo eu tenho na empresa, a possibilidade de um sinistro, ela evolui, né? Ela aumenta, né? Exatamente. Observe que são critérios diferentes, o plano individual para o plano coletivo. O plano individual, o reajuste é o critério etário. Aqui é o critério da sinistralidade, acidentes que acontecem ou qualquer outra interferência na equidade do contrato. Mas são coisas diferentes. Mas, como eu tenho uma legislação protetiva para o consumidor, eu não posso fechar os olhos a essa realidade e deixar de aplicar a lei dos planos de saúde aos contratos coletivos. Em relação aos contratos coletivos, a gente tem visto umas situações de cancelamentos unilaterais dos contratos. Eu quero, já lhe interrompendo, e já finalizando, chegando a uns tópicos finais do nosso bate-papo, é o que eu vou tocar agora aqui. Principalmente pós-pandemia, nós estamos tendo uma possibilidade ou uma necessidade que os planos de saúde têm invocado de cancelamento dos contratos, sejam individuais, sejam contratos coletivos. É possível cancelar unilateralmente um contrato de plano de saúde, seja individual ou seja coletivo? É possível o cancelamento, porém, eu tenho que notificar aquele beneficiário do plano de saúde e ele tem que estar inadimplente. O não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias, o plano de saúde primeiro lhe notifica para que você pague aquele valor que está em atraso. Se o beneficiário ele não paga aquele valor em atraso, o plano ele está resguardado no cancelamento. Existe essa previsão. Então, os 60 dias, o cancelamento não seria automático. Automático. Notifica o primeiro É beneficiário. obrigatório ter a notificação. Obrigatório ter a notificação, porque se houver esse cancelamento automático, há uma nulidade contratual, que eu posso recorrer ao Poder Judiciário. Mesmo inadimplente. Inadimplência pode ser de 30 dias. Mas o que a lei do plano de saúde autoriza o cancelamento é mediante prévia ciência do beneficiário de que ele está em dívida com o plano de saúde, para que ele pague aquele valor que é devido. Se ele não paga, o plano ele está legitimado, ele está autorizado a cancelar o contrato de plano de saúde. Nos contratos coletivos, o mesmo entendimento deve ser aplicado. Não pode haver um cancelamento automático do plano de saúde. Eu posso ter algumas hipóteses em que eu tenho que dar ciência. Por exemplo, algumas situações que também batem as portas do judiciário envolvendo o plano coletivo. O funcionário ele é demitido da empresa. Ele era beneficiário do plano de saúde. Importante isso. Então, a partir do momento que ele deixa de fazer parte dos quadros daquela empresa, para que ele possa usufruir aquele serviço, eu tenho que possibilitar para que ele mantenha aquele plano, porém, um outro tipo de relação contratual. Ele vai sair de um plano coletivo, na qual no contra-cheque dele é descontado um valor daquele plano. Agora, para que ele possa manter aquele plano de saúde, ele vai ter que arcar um valor diferente. Então, aquela extinção daquele vínculo trabalhista não deve operar automaticamente a extinção daquele
contrato de plano de saúde coletivo. Eu tenho que dar oportunidade àquele beneficiário, àquele trabalhador que possuía um plano coletivo, de manter o plano de saúde. Então ele é opcionado a fazer a migração para um contrato individual com plano de saúde. Com plano de saúde. Eu tenho que notificar. Porque o que acontece? Às vezes o consumidor, o beneficiário, ele deixa de fazer parte daquele plano de saúde coletivo e vai iniciar uma nova contratação. Logicamente que iniciando uma nova contratação, eu vou partir do zero. Eu vou ter tempo de carência para determinados tipos de serviços e benefícios prestados por plano de saúde. Isso é extremamente desvantajoso para o consumidor. Ressalvados casos de urgência e de emergência, em que o período de carência, segundo os próprios tribunais, é de até 24 horas, mas para novas contratações eu tenho que observar um período mínimo de carência. E esse período mínimo de carência é referendado pela INSS. Então, resumidamente, esse cancelamento unilateral também o judiciário tem considerado como uma prática ilegal e abusiva, porque eu tenho que possibilitar aquele consumidor migrar para um outro tipo de contratação. A portabilidade é uma realidade, né? Isso a gente começa a ter uma aplicação no nosso direito desde das privatizações que ocorreram no setor telefônico. Perfeito. E isso vem migrando e vem invadindo o direito de uma forma geral. Com a sua fala, nós observamos aqui uma situação. Como eu vou cancelar um plano de saúde sem possibilitar ao segurado a possibilidade de fazer uma portabilidade, uma migração para um outro plano, para uma outra companhia de seguro e etc., justamente para evitar. Então, talvez a interferência do judiciário em razão dessa falta de notificação ou dessa falta de oportunidade seja uma possibilidade premente. Exatamente. Esse também é um tema que o judiciário acaba decidindo com frequência. A operadora de plano de saúde não possibilita a portabilidade de planos. É um direito do consumidor. Ele tem direito de manter aquele serviço de saúde. Porque muitas vezes o trabalhador tem 20, 25 anos dentro da empresa, usufruiu daquele serviço durante a vida toda, ele sai da empresa, como é que vai ficar a situação dele? No momento que eu mais preciso, às vezes eu estou com uma idade um pouco mais avançada, eu vou partir para uma nova contratação, uma vez uma contratação que, a depender da minha faixa etária, vai ser um valor que eu não vou conseguir honrar o pagamento da mensalidade sem prejudicar o meu orçamento familiar. E por que a operadora não me possibilitou a portabilidade? Então, essa também é uma outra questão que chega ao judiciário, que é esses cancelamentos unilaterais sem possibilitar essa portabilidade. Sim. Porque se eu vou fazer essa portabilidade, o plano vai exigir uma contrapartida financeira. E essa contrapartida financeira, ela é válida, ela é devida, faz parte do jogo econômico da relação. Mas, por outro lado, eu não posso simplesmente extinguir de pleno direito, deixando o consumidor ser um serviço que é essencial para a manutenção da sua vida, da sua integridade física e da sua qualidade de vida. Com certeza. Eu lhe ouvindo aqui, me lembrei de uma coisa. A mãe, quando tem o bebê, tem um filho, automaticamente naqueles 30 dias subsequentes ao nascimento, esse bebê ele já está assegurado. Exatamente. E aí ele é vinculado ao plano de saúde da mãe e durante o tempo todo ele vai... O prêmio pago pelo seguro ele é subdividido. Tem o teto da mãe e tem a faixa do filho. E o que é que eu observei que tem ocorrido? Com o óbito, com o passamento da mãe, alguns planos de saúde querem também extinguir o plano do filho, que vem ali naquela dependência desde o seu nascimento até a idade tenra e por aí vai. Com relação a essa situação de passamento, o plano de saúde é possível fazer essa extinção
ou o regramento do cancelamento permanece idêntico? Como o doutor mencionou, durante esses 30 dias após o parto, a criança ela fica vinculada ao mesmo contrato de plano de saúde da gestante. Essa é uma opção legal. Os planos não podem recusar essa cobertura dos 30 dias do recém-nascido. Porém, ultrapassado esses 30 dias, essa criança ela pode ser incluída como beneficiária, como dependente do titular que seria a própria mãe. Com o passamento da mãe... Desculpe, quando ela é incluída, aí ela vai, enquanto vida tiver, ela continua incluída. Aí vem a minha indagação. Ocorreu o passamento da mãe, essa dependente, qual a situação jurídica dela? Ocorrido o falecimento, aquele recém-nascido, ele pode iniciar a contratação ou dar continuidade ao contrato da titular, porque ele é dependente de pleno direito, Sim. Independentemente de uma previsão contratual, independente da prévia inclusão administrativa daquele recém-nascido, ele já é dependente legal dela para fim de plano de saúde. Se ela vier a falecer, automaticamente eu posso transferir aquela relação contratual para o recém-nascido, que era o dependente legal para fins do plano de saúde da mãe. Há sim essa possibilidade, mas os planos de saúde, ou por desconhecimento da própria regra, acaba não assim efetivando, e é uma outra questão que também chega ao Poder Judiciário. E aí a gente consegue mensurar o porquê do crescimento de demanda, né, dentro do Poder Judiciário e por que a interferência do Judiciário nas relações entre o consumidor e os planos de saúde. Plano de saúde, exatamente. Doutor Ramon, nosso bate-papo foi muito interessante, muito proveitoso. Eu acredito que nós tenhamos conseguido levar a quem deseja beber dessa sabedoria alguns critérios, né, e conceitos para a continuidade da vida. A medicina ela cuida da vida, o direito cuida do bem da vida. Então, já lhe agradecendo a participação, eu gostaria que o senhor, nas suas considerações finais, nos dissesse o seguinte: até que nível, e aí eu não estou falando de aproveitamento econômico, porque isso entra um aspecto educacional e cultural do próprio povo, a interferência do judiciário ela pode ser benéfica à relação consumerista entre o cidadão e o plano de saúde. Bem, o judiciário, ao longo desses anos, principalmente após o Código de Defesa do Consumidor, ele tem tido, eu diria, é um termo muito utilizado hoje chamado ativismo judicial. E esse ativismo judicial, nas questões relacionadas a planos de saúde, ele tem sido um ativismo positivo, principalmente para que seja buscado o equilíbrio do contrato. Isso é muito importante. Primeiro, garantir o efetivo acesso à saúde ao consumidor, ao beneficiário do plano de saúde. Imagine você necessitar de um medicamento, um tratamento, para que sua vida seja assegurada. Nós tivemos casos em que um medicamento importado, que era extremamente importante para a manutenção da vida de um câncer raro, e os planos de saúde eles negam. Então, esse é um ponto positivo desse ativismo judiciário nos contratos de plano de saúde para resguardar a vida. Essa interferência do judiciário também, ela foi importante para despertar no poder legislativo, que é quem de fato faz as leis nesse país, para a necessidade de que esse setor específico da economia, que é a saúde suplementar, seja efetivamente regulado, a legislação seja observada
E um mote de tudo: equilíbrio contratual, manutenção da vida, da saúde do consumidor, mas por outro lado é uma atividade econômica. O lucro também das operadoras de plano de saúde não deve ser lucros irrazoáveis, deve ser dentro de um patamar, dentro de um equilíbrio, para que eu não coloque o consumidor em vantagem desproporcional, exagerada. Entendi. A verdade, a nossa tarefa é uma só: buscar o equilíbrio desse binômio entre o interesse econômico e a prestação do serviço com relação à saúde. Nós agradecemos, né? Foi muito importante essa participação e esse tema. Que Deus abençoe e continue lhe dando a necessária fome, a curiosidade pela busca do conhecimento. Muito obrigado, que agradeço.